independência ou morte! I have a dream. E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá, aqui quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Beraba, estamos de volta. Sim, de volta aos nossos papos históricos. Exato. E hoje nós vamos falar sobre o que, CA? Nós vamos falar sobre um conflito que aconteceu na República Velha, ainda no século XIX, que ganhou até filme, né, Beraba? Sim, é um filme muito interessante, com o senhor Zé Vilker, saudoso Zé Vilker. É, o nosso eterno contínuo. Eterno contínuo. Eu sou um ex-contínuo, já diria. Mas você entendeu. Então, verdade. Nós vamos fazer vamos falar desse conflito violentíssimo, dramático que aconteceu na história do Brasil no final do século XIX, mais precisamente 1896, 1896, 1897. Nós estamos fazendo aí 100 e quantos anos? 118, 115, 118, enfim, faça as contas. Depende de quando você está ouvindo esse podcast, pode ser que esteja fazendo 200 anos já agora de conflito. E aí relançaram em homenagem póstuma de nossos futuros, como nós somos muito famosos no futuro, isso foi relançado o podcast póstumamente a gente. Mas enfim, isso é outra história. Coisa do futuro. Aí, então nós vamos falar desse que aconteceu aí. Começo da República, né? A República brasileira tão cheia de problemas, tão complexa, começou cheia de problemas, complexa, enfim. Cheia de disputa política, cheia de disse-me-disse, cheia de drama, né? A gente adora drama. É verdade. E vamos falar então, com todo esse preâmbulo, nós vamos falar da Guerra de Canudos. Guerra de Canudos, exatamente. Eu não tinha falado no começo que era Guerra de Canudos? Não, nem eu. Isso porque a gente tá gravando a segunda vez, mas tudo bem. É verdade. Mas então, a Guerra de Canudos. E aí você fala isso na sala de aula, os alunos, ficaram com os canudinhos, Calma, gente, não tem canudo na guerra, não. Canudo é o nome do lugar. Canudos. Canudos, Belo Monte. Belo Monte, exatamente. Canudos. As palavras-chave desse podcast são Canudos, Bahia, República, Belo Monte, Antônio Conselheiro. Moreira César, né? Exato, Exército. E é muita palavra-chave, só pode 5 no máximo. A gente já fez o resumo, nosso artigo está caminhando bem, vamos lá. Vamos lá, então. Então vamos, César. Sim, lembrando então que as pessoas têm que ouvir o podcast sabendo que ele é mensal, o que mais? É isso, que a periodicidade dele é mensal. Normalmente ele sai final do mês, entre dia 30 e 31. Se atrasar, dia 1º do mês seguinte. Mas o histórico, se você observar bem aí o histórico do podcast, ele sai no final do mês. Final do mês, isso. Então, fique atento ao Facebook, que é o www.facebook.com/Fronteiras no Tempo. Exato. Curta a nossa página, que aí vocês vão ter acesso a todos aos outros podcasts, os outros 6, que na verdade são 7, porque tem um que é parte 1 e parte 2, e esse daqui que você está ouvindo agora. Na verdade são mais, Beraba. Esse é o episódio 8, então nós temos 9 programas. 9, verdade. 9 arquivos aí que você pode fazer. Tem o episódio 4,5 também, né? É verdade, 4,5. Antes do Uma História de Amor e Fúria, a gente prepara as pessoas e discute um pouquinho mais sobre racismo no Brasil, né? E faz ali uma leitura de e-mails mais alongada e amplia até o podcast número 4, né? Por isso a gente chama de 4,5. Foi um podcast de fim de ano aí, uma gravação em relâmpago. Isso. Procurem lá, vocês vão ver. Todos vocês vão achar coisas interessantes e certeza que vão gostar. Aí? Então vamos ler os feedbacks do episódio anterior. E a gente fala também outros meios como você pode nos ouvir. Isso, vamos ler as cartinhas dos nossos ouvintes. Vamos! Sim, senhor, tem que ter baião e coração pra sofrer e ainda sorrir. Mas o vento leve e os anos passam, e água de beber que é bom, cadê você aqui? Mais de 4 anos já não bastam
Esperaremos 8, já que será do mesmo jeito. E o coração que bate canta o sertão e fala com sotaque pra tentar te conquistar. E bate no peito, sou tempero verde, pede certo. Se não quiser ouvir a leitura e comentário de e-mails, basta adiantar o áudio até 17 minutos e 45 segundos. Vamos plantar uma roça de mandioca em Belo Monte? Estamos em mais uma sessão de e-mails do Fronteiras no Tempo. Isso mesmo, C.A. Antes então da gente falar da Guerra de Canudos, o que aconteceu e o significado disso tudo para a história do Brasil, vamos ver aí o que as pessoas, como elas reagiram ao último episódio sobre o mundo do trabalho, e algumas pessoas que comentaram também os episódios passados. Mas é importante a gente lembrar as formas de contato, né, C.A.? Como é que faz para entrar em contato com a gente? Exato. A primeira forma de contato é pelo nosso site, o fronteirasnotempo.com, que você tem lá no episódio. Você pode fazer um comentário no que a gente lê aqui e também responde para ti lá. A gente pode até dialogar sobre o episódio no próprio site. Você também pode comentar na barra de contatos do site. Tem um formuláriozinho simples lá, você põe seu nome, seu e-mail, né? Se você quiser se identificar com mais detalhes, dizendo quem você é, pra gente saber, né? Também na hora de fazer o feedback por aqui, a gente também recebe. Tem também por e-mail, né, Beraba? Tem por e-mail, então você escreve por e-mail fronteirasnotempo@gmail.com. Temos também o Facebook, que é facebook.com/fronteirasnotempo. E o mais novo meio de contato, que é o Twitter. Exato. Então vocês podem entrar em contato, seguir a gente no Twitter, que é o @fronte, temudo, no tempo, e só. @fronte no tempo. Então, Exato. Sigam a gente lá, que nós vamos sempre estar contando as novidades da nossa vida agitada de historiadores fronteiristas do tempo. E todas as formas de contato vão estar na descrição do post. Exatamente. O que nós temos aí então, C.A.? Antes, Beraba, acho que é legal também a gente falar para o nosso ouvinte que se ele gosta de ouvir podcast no celular, pelo iOS nós estamos no iTunes, que você também pode assinar no seu computador. Exatamente. Mesmo na plataforma Windows. Tem também alguns aplicativos como o WeCast, né, que agora, se eu não me engano, eles também estão estão compatíveis com o Android. Isso. Tem para iOS e para Android. E o WeCast é legal que você pode ir ouvindo a gente e pode subir imagens. Uhum. E aí fica todo cheio de imagens o episódio e tal. Seria legal. A gente tá lá no WeCast, mas ninguém fez isso ainda. Tem outros aplicativos, o Podcast Addict, Podcast Republic, o Pocket Casts, enfim, você entrando ali no Google Play, você vai encontrar uma série de opções. Eu particularmente uso o Podcast Addict, enfim, porque é tranquilo, é de graça. Então, pode assinar a gente por ali também. Assinar o nosso feed, que está disponível no site, o endereço. Você também receber notificações de novos episódios, alguma coisa que a gente poste por lá também. Curta nossa página no Facebook. Dê nota 5 pra gente no iTunes. Exato, a gente quer aparecer lá na primeira página. Quando procurarem por história, apareceu Fronteiras no Tempo. Isso, então ajuda a gente aí, se você gosta da gente. Um pouquinho que seja, ajuda aí. Não esqueça da sua missão, que é divulgar esse podcast para pelo menos 3 pessoas. Isso. Agradeço as pessoas que já o fizeram, foi perceptível aí nos downloads, houve um crescimento deles, mas vamos lá, gente. A gente tem uma meta para alcançar, nós não vamos definir a meta, mas quando a gente alcançar, a gente vai dobrar. Ai, você acabou de datar o episódio. Quando foi esse episódio? História, né? 2015. Agosto de 2015. Tô brincando. Mas é de história, né? Sim, claro. Não tem jeito, tem que datar, tá certo. Então vamos lá. Vamos ler os e-mails primeiro, não é, Verão? Isso, vamos lá. Então, vamos lá. Sobe a música e já volta. E essa tragédia quer viver. E essa tragédia. Então, Beraba, nós recebemos aí um comentário pelo formulário de contatos que veio do sul do Brasil, de Porto Alegre, que foi o Dr. Luiz Bertoni, Exato. que nos enviou.
Ele disse o seguinte: Olá, César e Marcelo. Meu nome é Luiz, 55 anos, médico, moro em Porto Alegre. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando. Fiquei apreensivo, achando que não teríamos mais episódios em virtude do tempo decorrido entre episódios 5 e 6. Mas acho que para quem lida com história diariamente, acredito que o tempo seja relativo. Mais uma vez, parabéns. Espero que vocês continuem divulgando a história e ajudando a despocotização do nosso povo. Muito bom, muito obrigado então, senhor Luiz, pelo comentário, muito gentil. De fato, a gente passou um tempo sem conseguir produzir, mas agora tá tudo voltando ao normal. Já está encaixado no nosso cotidiano, no nosso tempo, as gravações, não vamos atrasar mais. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Luiz, pelo comentário. Eu até respondi esse teu e-mail, fiquei muito feliz em receber. Repito aqui o que eu disse na resposta. Muito obrigado por não ter desistido da gente. E é muito bacana receber essa referência, que está até entre aspas no texto, Despocotização, que é uma referência ao podcast Café Brasil, do Luciano Pires. É um podcast aí de longa estrada e que faz um trabalho muito bacana. Então, pra gente é um prazer receber aí essa denominação, que a gente está ajudando a despocotizar aí as pessoas que se interessam pela história e difundir, discutir história, que é o que a gente vive e o que a gente ama fazer. Exato. Muito obrigado. Que fere e cansa. O que mais, Céu? O outro e-mail veio lá de Ouro Preto, Minas Gerais. Terra boa. Foi o Raoni Melo. E o Raoni Melo escreveu pra gente o seguinte: Olá, amigos. Meu nome é Raoni Melo. Sou estudante de turismo e moro em Ouro Preto, Minas Gerais. Sou fascinado pela Segunda Guerra Mundial. Gosto muito de história no geral, mas conflitos armados no século XX, em especial a Segunda Guerra, são realmente minha paixão. Tanto que fiquei em dúvida em qual curso da faculdade eu faria até o último momento. Só não sou aluno de história realmente por problemas de locomoção e moradia, mas que não vem ao caso. Tá muito bem escrito o texto, viu, Rani? Pô, parabéns. Ele continua. Gostaria de primeiramente parabenizar pelo trabalho e pela iniciativa. Já virei fã e, na minha humilde opinião, penso que estão no caminho certo. Um bom podcast focado em história é o que realmente faltava na internet, já que os apaixonados pelo assunto, por incrível que pareça, são muitos. E sem querer me estender demais nesse e-mail, aproveito a oportunidade para sugerir um tema para um programa: Batalhas Aéreas da Segunda Guerra, como a da Bretanha, Midway, as batalhas do Pacífico em geral e etc. Já que a guerra aérea fez toda a diferença no confronto, com dogfights incríveis. Além do mais, graças a isso, o desenvolvimento de armas de guerra foi extraordinário, sendo criados clássicos como o Corsair, o Wildcat, Hellcat, o P-47, o Thunderbolt, o P-51 Mustang, entre os americanos, MEBF-109, ME-262, Comet, FW-190 entre os alemães e, claro, os Zero japoneses, os Spitfires ingleses e os Yaks soviéticos. Enfim, espero não ter tomado demais o tempo de vocês. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho e desejo todo o sucesso do mundo. Abraços. Muito bom, muito obrigado, Raoni. Muito interessante a sua sugestão. Quer dizer, você deu uma sugestão e já fez um comentário excelente aí sobre o que a gente pode falar e as características. Né, tem um roteiro pra gente, tem um roteiro já, praticamente, né? Os aviões, enfim, as coisas interessantes. Enfim, gostei muito, cara. Muito, muito obrigado mesmo. E vamos anotar aí, né, Cia? Mais uma coisa pra gente falar. Segunda Guerra dá pra voltar e falar mais coisas, como no nosso primeiro episódio, parte 1 e parte 2, que a gente ainda estava aprendendo a fazer podcast, não tinha nem os equipamentos adequados, e nem a perícia na edição, né? Exato. O primeiro episódio, a primeira parte do primeiro episódio é que eu não tenho mais como editar, porque eu perdi os originais. A trilha sonora tá bem alta e muita gente reclamou, mas foi bom, né? Foi um teste. Claro. É um episódio piloto. E veio. Raoni, bacana, muito obrigado aí, você tá... legal saber que você virou fã, espero que você continue acompanhando o nosso trabalho. Muito bacana a tua paixão pela história, e turismo e história, ainda mais aonde você mora, tem tudo a ver, né? Ouro Preto é a região do turismo histórico, né? A região de Minas, aí, Ouro Preto, Mariana, aí subindo, né? Ao estado tem Diamantina, Tiradentes. Minas tem muitos lugares interessantes do ponto de vista histórico, né? Os primeiros núcleos urbanos nacionais são aí, né? Onde você vive, Vila Rica,
A antiga Vila Rica, tá, Ouro Preto, é um dos primeiros grandes núcleos urbanos do país. Então, turismo e história, você sendo apaixonado por história, você pode aí atuar em diversas áreas. Raoni, muito obrigado, muito feliz mesmo pelo teu e-mail. Nós recebemos um comentário no site, comentário curto, Rogério Ribeiro, que tem um blog, que não confesso que ainda não tive tempo de dar uma olhada, o Projeto Quimera, projeto-quimera.blogspot.com.br. Não conheço, prometo que lerei com cuidado, mas vocês podem aí acessar e só entrar no nosso site, clicar no comentário dele que aparece que você consegue chegar no link também. E o Rogério escutou provavelmente o nosso primeiro episódio faz pouco tempo, né? E aí ele fez o seguinte comentário, ó. Parabéns pelo programa. Tá muito bom para o primeiro episódio. Tem potencial. E o que mais, Beraba, que veio pra gente aí de feedback? Nós fizemos compartilhamento no Facebook e tivemos alguns recompartilhamentos, né? Do Rodolfo, do Anderson, do Marcos Sorrilha, do Bernardo, do Diego Pinto. Os comentários também, no post, a gente agradece o comentário do Anderson, o comentário da Luciana. Tem também que sempre compartilha os nossos episódios, que é o Carlos. Sim. Agradecer especialmente, ele compartilhou o episódio anterior e passou pelos agradecimentos, mas ele sempre compartilha os nossos episódios, aí um dos primeiros a curtir, um dos primeiros a compartilhar. Muito obrigado a todos vocês, Anderson, Bernardo, Carlos, Diego, Marcos Sorrilha, Rodolfo e outras pessoas que compartilharam, mas que não aparecem pra gente por causa das questões da privacidade, então não deixa a gente ver quem compartilhou, mas aparece o número, em torno de 16 compartilhamentos, mais de 300 curtidas, né, um número aí bacana, mais gente curtiu a nossa fanpage também no Facebook. Ajude sempre a gente a divulgar, compartilha, faça seus comentários. Pra gente sempre é muito bom ouvir o que vocês pensam desse trabalho, que dá trabalho demais editar. Então, quando chega pra gente assim feedbacks como do Dr. Luiz Bertoni ou do Raoni Melo, ou tantos outros e-mails que a gente já recebeu do Diego, do Augusto e de outras pessoas também de outros lugares do Brasil, como foram esses 2 e-mails do episódio de hoje, pra gente é um prazer inenarrável, né, Beraba? Exato, esse eu já falei várias vezes, é o nosso pagamento. Por favor, pode escrever, fazer comentários, críticas, que nós gostamos exatamente disso, de fazer contato com vocês. É pra isso que a gente faz esse trabalho. Isso. Então, Beraba, pendura a carne no varal, pega a espingarda e vamos pro episódio. Então vamos lá, senhor cortador de cabeças. Sem matadeira, por favor. Então falou. Vamos lá. Lagoinha Quixadá, entre rios, belos montes, quem é esse que vagueia? Conselheiro que tonteia e apeia sem chegar. Que horizonte mais errante, que crendice tão descrente, que descrença mais distante, que distância mais presente, que distância mais presente, desgoverno governante. Então, Beraba, nós vamos falar então nesse episódio de Guerra de Canudos e só uma rápida sinopse, o que foi o conflito que ficou conhecido como Guerra de Canudos? Ah, você quer que eu fale? É, só uma sinopse. Não, achei que a gente já ia... Enfim, para você que está ouvindo, que ninguém nunca falou para você sobre a Guerra de Canudos, a Guerra de Canudos foi um conflito muito sangrento que aconteceu no interior da Bahia, especificamente 1896, 1897. Era um povoado que existia desde 1893, liderado pelo Antônio Conselheiro. As forças, primeiro, do estado da Bahia atacaram, depois as forças do exército também atacaram. Houve 4 expedições, né? 3 delas fracassaram vergonhosamente, surpreendentemente. A 4ª, com mais de 10 mil homens, massacrou todos os camponeses que moravam ali, deu fim ao vilarejo, ao arraial de Canudos, ao perigo que ele supostamente representava a República. E aí nós temos nesse momento então a configuração de uma guerra, né, que não explica não só, que é uma guerra que não tem um sentido só nela mesma, é óbvio como nada na história, mas
que tem a ver muito com a crise que a República passava no início. Né? Lembrando, e aí eu acho que a gente pode começar a falar que a República começar a voltar, né? Começar a contextualizar, que a República começou em 1889 por meio de um golpe militar contra o Dom Pedro. Exato, um golpe militar. Muitos oficiais formados, né, na Academia Real Militar do Rio de Janeiro, que a partir dos anos 70, especialmente depois da Guerra do Paraguai, passaram a ter um outro tipo de formação. Exato. E as ideias republicanas foram ganhando força entre eles. Houve, né, Brasil, a partir da década de 1870 especificamente, na entrada de muitas correntes de pensamento, né? Iluminismo, positivismo, iluminismo esquece, né? Positivismo, o que mais? Correntes do republicanismo, enfim, muita gente pensando o Brasil sobre outros aspectos, outras formas de pensar, né, que chegava aqui o Brasil na final da década de 1870. Isso foi contaminando intelectuais, políticos, militares, né? Sim. Militares que, depois da guerra, como você falou, depois da Guerra do Paraguai, voltaram dispostos a exercer um papel mais relevante na política nacional, né? Sim, e ganhando esse espaço. E um outro detalhe também, como disse lá o pernambucano Joaquim Nabuco, em o seu livro muito conhecido chamado Absolutismo, o abolicionismo. Nós estamos meio atrapalhados, né? Comunismo, absolutismo, a gente tá aí. Um século atrasado. A gente tá muito professor de história moderna, né? Tá. Não, vamos voltar pro século XIX. Então. Isso, exato. Que tem lá o seu livro, o Abolicionismo, um importante ensaio sobre a sociedade e a política no Brasil, especialmente na questão da escravidão. Ele tem um ponto de vista bem interessante, até mencionei porque é um livro que vale a pena ser lido. Ele começa a dizer, conforme o governo monárquico foi sinalizando que ia acabar com a escravidão, as fileiras republicanas foram aumentando. Por um motivo óbvio, não tão óbvio, quer dizer, mas enfim, é que era esperado, que nós tínhamos uma grande quantidade da elite política ligada ainda à mão de obra, que usava mão de obra escrava, né? Enfim, eles tinham, por mais que a escravidão fosse diminuindo a partir de 1850, havia ainda um grande medo de que a escravidão acabando de uma hora para outra pudesse trazer problemas, né, para o Brasil. Eles achavam que o Brasil ia acabar, entrar em crise, enfim, uma coisa horrorosa. Exagero, né? Sim, exagero, claro. Um exagero que era denunciado na época, um exagero, mas que pela força política e econômica dessas pessoas atrasou, ao meu ponto de vista, muitos e muitos anos a abolição da escravidão. A pressão do século XIX inteiro foi para que acabasse, mas só no final mesmo, em 1888, que ela terminou, que a escravidão terminou por conta dessa pressão desses grupos que eram escravocratas. Exato. E aí você tem, nesse contexto, um grupo militar, grandes proprietários escravos insatisfeitos. Você tinha ali algumas crises aí com a linhagem de sucessão de Dom Pedro II. Tinha problema com a igreja, tinha problema com um monte de gente, né? Não tava feia a situação pro Dom Pedro. Ele era um monarca, um monarca equilibrado, por assim dizer. Ele soube lidar com as diferenças políticas, até porque não eram tão diferentes assim, né? Os liberais e os conservadores, que eram os dois partidos principais que geriam a República. Só, como eu disse, a partir de 1870 que começaram a surgir outras figuras, como os membros do Partido Republicano, que aos poucos foram ganhando força. Mas ainda entre liberais e conservadores, que desde o segundo reinado todo, desde 1840, eles que tinham mais força. Não eram tão diferentes. Todos eram escravocratas, né? Sim. Isso os unia. Mas eles tinham suas diferenças e o Dom Pedro II habilmente soube fazer com que essas diferenças não atrapalhassem muito o seu reinado, o que mantivesse a estabilidade, pelo menos, né, do reinado. Mas isso já no final do século XIX, ele já idoso, né, pronto para a sucessão, e a sucessora era a filha dele, a princesa Isabel, casada com o Conde Deu, né, o Conde Deu, que é uma figura controversa, polêmica na história também. Ele é um francês que casou com ela e, enfim, muita gente desconfiava, né, da sua posição. Caso ele se tornasse imperador, marido da imperatriz, né, podia causar uma série de problemas, né, para o Brasil. Sim, e numa das campanhas do Paraguai, por exemplo, ele acabou com a escravidão no Paraguai, né? O Conde D, né? O Conde D foi lá e que se lê Deu, mas é o Conde D. Né? Escreve Conde Deu. É que você está dando aula assim, escreve Conde Deu. A molecada fica louca. Sempre deu o quê pra avançar? Sempre tem as piadinhas, né? Sem graça dos alunos. Sem graça, pra caramba. E aí é o Conde D, né? O Conde D foi lá e
fora as outras questões, mas a gente tá muito no Império, né, Beraba? Mas é porque o Império é nosso, verdade, cara. O Império é... Não sou monarquista. Não, sim. Eu sou monarquista. Mas é legal. só uma reflexão rápida, né? Sim. Não foi só eu que fiz, eu lembro que eu brinquei até em sala de aula essa semana, né? A gente gosta um pouco dessa ideia do real, né? Parece, enobrece a história. É bobagem. Nós temos o rei da música, o rei do futebol, né? O rei dos colchões, o rei das bolas, o rei dos mates. O rei do mate, o rei do cachorro quente. A gente gosta de uma coisa de realeza no Brasil. Não sai da nossa mente nunca. É verdade. Mas enfim, acabou o momento. A gente pode um dia fazer um só sobre fim da República, fim do Império, início da República. Sim, falar um pouco do Império, alguns momentos específicos. Isso, fica claro pro ouvinte que ela se desgastou por conta da escravidão, a própria manutenção da escravidão desgastou politicamente o Império, a velhice do Dom Pedro, a inabilidade política de quem ia sucedê-lo, também a questão da ascensão dos militares, que se preocupavam muito com essa salvação do Brasil, entre aspas, né? A salvação nacional. A salvação nacional. Eles, depois da Guerra do Paraguai, eles se sentiam salvadores mesmo. Assim. Um sentimento, inclusive, que foi de longa duração, por assim dizer, porque eles ficaram ainda até essa ideologia, essa coisa do exército como um agente de proteção e de encaminhamento nacional existiu depois nos anos 20, depois no governo Vargas, depois nos anos 50, na ditadura militar, enfim. Isso permaneceu. Junto com os cafeicultores e outros grupos políticos que não estavam interessados mais na manutenção da monarquia, mesmo que fossem favoráveis ao Dom Pedro, se viram, depois principalmente da abolição da escravidão, acabou a escravidão em maio de 1888, muitos viraram republicanos de última hora, porque eles viam no ato da princesa Isabel uma traição, apesar de hoje em dia a gente saber que o que ela fez não foi necessariamente uma bondade ou uma grande ação altruísta da princesa Isabel, humanitária e tudo mais, quer dizer, existiu. Não estou dizendo que ela não fosse uma boa pessoa, não interessa isso, interessa é que ela fosse, de repente ela era abolicionista mesmo, mas o fato é que tinha uma pressão muito grande, social, política, para que acabasse a escravidão há muito tempo já, estava se tornando insustentável, então ela não tinha o que fazer. Só deram medidas paliativas, né? As leis de ventre livre, sexagenário. Isso, não tinha mais o que fazer. E aí ela assinou a abolição, escravizados eram livres agora, né? E começou um movimento de conspiração que levaria ao fim do Império, que acabou acontecendo em novembro de 1889, ou seja, um ano e alguns meses depois. Antes da República, os grupos estão unidos. Começa a República, começa a disputa pelo poder, porque é óbvio, né? Cada um quer que a República, cada um quer que o novo regime siga a sua ideologia. E eles não tinham todos a mesma ideologia, não tinham todos a mesma visão de República, né? Exato. Quem começou foram os militares, né? Que é a chamada República da Espada, que vai de 89 a 94. Exato, Deodoro e Floriano Peixoto, Marechal Deodoro da Fonseca e depois o Marechal Floriano Peixoto. Exatamente. O Deodoro foi indicado, depois foi eleito pelo Congresso, né, indiretamente, fez a Constituição, reformou o Código Penal. Dentro dessas discussões todas tinha uma visão sobre como deveria ser a República Brasileira, a ideia da ordem do progresso, que é a nossa bandeira, né, que é vinda aí do positivismo, uma ideia de que nós devíamos nos modernizar, nos embranquecer, né, transformar o Brasil num país que fosse um espelho, que espelhasse a civilização europeia, né, que vencesse o atraso. A monarquia, para os republicanos e para os novos governantes, era o atraso, a escravidão era atraso, nós precisávamos de uma sociedade moderna que avançasse, que fosse moderna, né? Sim, exato. E aí tem uma curiosidade para o nosso ouvinte, até para ele poder reparar e observar.
Se você pegar qualquer livro didático de história ou procurar por muitas imagens de Dom Pedro II, ele vai estar retratado quase sempre como um velho, na sua fase, na sua velhice. Velhice, exatamente. E isso foi proposital. Eles sempre divulgaram a imagem no período republicano, sobretudo no seu início, e isso acabou entrando no imaginário e foi perpetuado sempre como um homem idoso, justamente para que tivesse associação entre o atraso da monarquia, a coisa velha da monarquia, com seu imperador idoso. E até nem... Não vai dar tempo de a gente falar tudo, mas eles reformaram todo, usaram inclusive da história, não só da história, mas dos símbolos, o que a gente pode chamar assim de lugares de memória, aqueles monumentos, comemorações, né? Tudo isso foi criado, relido, para dar sentido para a República, né? O Tiradentes, o 7 de setembro. Exato. Tudo isso foi pensado, os símbolos da República foram pensados para que as pessoas vissem naquilo um regime legítimo, uma coisa que veio para melhorar o Brasil, né? E o que tinha passado era velho, não prestava. Exato. Até as próprias construções, né? A oponência que tem ao prédio da Assembleia no Rio de Janeiro, né? Que é bem maior que o Desembargo do Paço lá. Exato. E que é tudo imponente, que é a República grandiosa, né? Exato, a República venceu. Então eles tinham esses brios, tinham essa preocupação de criar um novo Estado e de criar um país que fosse moderno. Nesse espaço, acho que a gente pode fazer uns saltos aí, porque é óbvio que não houve consenso, né? Então tivemos algumas rebeliões pelo país. E pode tratar delas em outros episódios. Outros episódios, né? Mas é alguma coisa similar, mas óbvio, não numa escala tão grande quanto foi os conflitos regenciais, né? Os regenciais a escala dos conflitos foram muito maiores pelo Brasil, né? Exato, que é o típico, né? Você tem um regime novo, as pessoas vão disputar até chegar a um equilíbrio. Há uma disputa e houve disputas em várias regiões do país, que inclusive fortaleceram muitos militares, porque eles venceram essas disputas, né? Sim, como aconteceu também no período regencial, né? Exato. Teve a Balaiada, que nós falamos dela, um episódio sobre uma história de amor e fúria, que foi um massacre contra populares, né, também. Né? Não só teve toda uma questão de grupos políticos diferentes também, a gente detalha mais lá, nos ouça, veja o filme, ouça o episódio. E não necessariamente nessa mesma ordem, mas você teve conflitos assim, né? Você teve em Florianópolis, que você esteve recentemente, né, Beraba? O massacre andado pelo Floriano. Exato, a cidade de Desterro, né? Não Florianópolis. Isso, o nome exato. É outra história, a gente conta isso outro dia. Quem é de Florianópolis sabe que lá chama Desterro, não Florianópolis. Mas, é verdade. Parte cantada pelo baiano pra casa Edson, Rua do Ouvidor 107. A Europa curvou-se ante o Brasil e clamou parabéns sem nenhum tom. Brilhou lá no céu mais uma estrela, apareceu Santo Simão. A glória maior do século XX, Santo Simão. Havia a questão da crise econômica, que a gente também não pode esquecer, que era grande, sim, a dívida brasileira. A popularidade do governo com isso diminui. Exato, né? E aí você tem o novo presidente militar, depois do Deodoro, que é o Floriano, que governou com dureza, com firme, mão de ferro, né? Ele debelou todas essas rebeliões, perseguiu quem tinha que perseguir, que era contra. Foi um governo duro, de fato, que era fortemente influenciado pelo grupo jacobinista, né, que eram os republicanos mais radicais, que eram aqueles que defendiam um Estado centralizado, um Estado forte, que impedisse o desvio do projeto de civilização que eles tinham para o Brasil. Esse projeto modernizador que eu tô falando. Então, era para acabar com quem fosse contra. Sim, exato. E o Floriano era essa figura, né, nada amistosa. O Marechal de Ferro, como ficou conhecido. E aí, normalmente governos ditatoriais fazem isso. Foi proibido nesse início da República qualquer tipo de expressão de ideias em pró à monarquia, ao retorno da monarquia. Quer dizer, pessoas que defendiam
ou veículos de comunicação que defendiam a monarquia como modelo ideal, como melhor modelo de governo para o Brasil, eles foram perseguidos, fechados e silenciados. Exatamente. E é inclusive esse medo de que a monarquia, de que houvesse um movimento monarquista obscuro, que fez com que o Canudos se tornasse uma ameaça. Por mais que, estou me adiantando aqui, mas por mais que não fosse isso, para o resto do país, as pessoas, para o resto da opinião pública, por assim dizer, era ameaça monarquista, né? Ameaça monarquista. Mas enfim, eu acho que dá para o ouvinte entender que o cenário era instável. Nós tivemos ficou um pouco pior porque em 1894 foi eleito o primeiro presidente civil, o Prudente de Moraes, representando a facção principalmente dos produtores rurais ligados ao café. Então nós temos um presidente civil, os militares se afastam, mas continuam uma oposição dura, já sem popularidade, sem tanta força, mas uma oposição de respeito, né? Nesses primeiros momentos em que o Prudente de Moraes é presidente, quer dizer, é justamente na presidência do Prudente de Moraes que acontece o conflito de Canudos. Pensando então nesse contexto, que foi o início da República, muitas rebeliões, o primeiro presidente civil, os militares estão por fora pressionando ou preocupados com esse primeiro presidente civil, né, o que ele vai fazer. Enquanto isso, surge esse conflito na Bahia. Um conflito de uns sertanejos pobres, né, cara? Liderados por um cara que também... um sujeito, um indivíduo que também não era nenhum, como é que eu posso dizer? Homem de posses, né? Não era rico, não era grande proprietário. Não era um grande intelectual, um grande revolucionário, alguém que estivesse... alguém que tem uma vida muito obscura também, assim, né? Sim. Quase mítica, assim, né? As coisas que falam dele, né? O que a gente sabe dele, Ceará? Do Antônio Conselheiro, que ele é um cearense, nascido em Quiraxamubim, é isso? Quiraxamubim, e que diz aí o que a gente acha de documentação para ele, que após descobrir uma traição da mulher, ele peregrinou durante mais de 20 anos pelo sertão do Nordeste. Olha que dor de corno eterna, hein? Chega, né? Mas, e ele... então... Ele podia querer ser ele era um pregador, né? Sim. E era uma figura muito popular no Nordeste. Ele já, a partir de 1877, o Antônio Vicente Mendes Maciel, também conhecido como Antônio Conselheiro, peregrinava pelos sertões, ele ajudava as pessoas da região, construção de capelas, né, casas, enfim. E pregava, né? Fazia aquela leitura, aquela pregação que não era necessariamente católica. Era um cristianismo popular. Cristianismo popular do Nordeste, muito específico, né? Do interior do Nordeste. Ele não era o único, tem que se dizer, né? Sim. Existiam outros pregadores. Quer dizer, a gente está num contexto de uma região muito pobre, que vivia uma seca, vivia momentos de seca sempre, né? Todo momento. Mas naquele período específico, uma seca muito grande. Muito grande. Estão muito empobrecidos, né? Uma crise muito grande. Nesse momento, é compreensível que os pregadores se tornassem figuras populares. Eles trazem para os grupos fragilizados socialmente, economicamente, um alento, né? Uhum. Olha, o bom Jesus vai vir salvar vocês. Sim. Em algum momento o reino dos céus vai vir para vocês que são pobres e tal. Todo esse discurso, evidentemente, que ajuda que as pessoas sejam arregimentadas para seguir esses pregadores. E, enfim, o Antônio Conselheiro faz parte desse momento. Ele cresce nesse momento. Devia ter até um Brian lá no meio, né? Os falsos messias, né? Eu adoro aquela cena da vida de Brian. Pra quem não sabe, a gente tá falando do filme do Monty Python, que parece o Brian pregando numa esquina, né? Uhum. E aí de repente a câmera vira, tem uns 30 pregadores também pregando lá em Jerusalém, né? Não, esse filme é um barato, quem quiser ver. A vida de Brian. A zoação total dessa coisa do messianismo é muito, muito legal, cara, assim. Porque no desespero, pessoas vão atrás dessas salvações. Essa ideia da própria religiosidade, né? Religiosidade popular, das pessoas terem a sua fé. Exato. Rezarem pelos milagres, quererem ver milagres em suas próprias vidas, né? Uhum. Então você tem uma coisa que é extremamente... faz parte da vida, do imaginário, das vontades, de códigos morais, das pessoas que viviam aquilo, associada então ao bom nome que o Antônio Conselheiro conquista. Antes dele chegar ao lugar, a sua fama chegava primeiro. Uhum. Como esse homem, o bom conselheiro, o bom Jesus,
Antônio Conselheiro, Bom Jesus Conselheiro, algumas vezes também ele ficou conhecido, né, nas suas aí, andanças e peregrinações, na qual ele começou a regimentar uma série de sertanejos, né, de pessoas que estavam aí passando por muita necessidade, com as suas pregações religiosas, que também tinha alguns componentes políticos. Uhum. E esses componentes políticos não necessariamente eram pelo fim da República, mas sim ele não concordava com a ideia de que a igreja tivesse sido separada do Estado. Pois é, cara. Casamento civil, que vai ser instituído pela Constituição de 1891, correto, Beraba? Exatamente. Com a separação entre igreja e Estado foi muito mal vista por esses grupos. Pela Igreja Católica também, que passou é óbvio, com o fim do padroado que existia, né, no Império, que é aquela coisa do Estado comandando a Igreja Católica. Os padres eram funcionários públicos. Funcionários públicos. Houve também uma autonomia para a Igreja, porém eles perderam a relação intestinal. Intestinal não é a palavra. A relação próxima que eles tinham com o Estado, né? Com essas coisas do casamento civil, registro civil, enfim, perderam muito seus poderes. Inclusive até começa um movimento de romanização, né? Que é a Igreja Católica vai para os interiores tentar debelar as manifestações de catolicismo popular, como era o caso do Antônio Conselheiro. Tem um caso de um agente do bispo da Bahia que manda um padre para lá, para Belo Monte, para a região de Canudos, para fazer uma doutrinação católica, né? Limpar o catolicismo que era praticado ali. Isso em 1895, mais ou menos. Quando ainda, inclusive, Canudos não era considerado uma ameaça para o governo. O vilarejo de Belo Monte, também conhecido como Canudos, foi fundado. O Antônio Conselheiro, nós estávamos falando, né? Eu mesmo acabei cortando a ideia. Ele ia nessas peregrinações, chegou em determinado momento começou a regimentar uma série de pessoas, pequenos produtores ou pessoas que viviam. Como é que chama quando a pessoa não é dona da terra, mas ela ganha um pedaço de terra para ela poder morar e trabalhar? Arrendatário? Arrendatário. Arrendatários. Alguns poceiros, então eles iam pegando ali, regimentou uma série de pessoas, de famílias, pessoas pobres, e fundou então um vilarejo de Belo Monte, de Canudos, em 1893. Exatamente, então ele fundou esse vilarejo, ele começou, a população foi crescendo, né? Há uma controvérsia muito grande. É que a gente esqueceu de falar, né, César, mas a principal fonte para conhecer toda essa história é o Euclides da Cunha e os Sertões, né? Exato. É literatura, quer dizer, não é história, mas o Euclides da Cunha foi pra lá e tal, então tudo que a gente fala aqui tem muito a ver, tem muito do que o Euclides da Cunha debateu, mostrou na sua obra. O Euclides da Cunha é ex-engenheiro militar, da escola militar, conhecia das ideias positivistas, inclusive ideias relativas a um evolucionismo social do Darwin, né, os reflexos das ideias de Darwin, uma leitura específica, que o Darwin não fala de evolucionismo social, obviamente, mas leituras que fizeram do Darwin que levaram uma ideia de evolucionismo social. Ele era um ex-engenheiro militar, inclusive ele até construiu algumas pontes para passagem de trem no interior do estado de São Paulo, e ele costumava escrever cartas para os amigos em papel timbrado. Tem o livro de cartas dele, marca lá papel timbrado, tá, escrevendo para os amigos, relatando as impressões dele. E depois ele foi acompanhar as campanhas de Canudos, a gente vai falar isso mais detalhadamente, como correspondente do atual Estado de São Paulo, o jornal Estadão, né? O jornal Estado de São Paulo. De lá ele produziu então o seu grande romance, Os Sertões. Eu tô dizendo isso, foi um parêntese, porque eu falei que a população cresceu. Tem uns dados lá do Euclides da Cunha que chegavam a estimar em 25 mil pessoas em 1895, né, a população lá. Mas há controvérsias com relação a essa população toda, porque seria uma das maiores cidades, povoamentos do interior da Bahia, com 25 mil pessoas nessa época. Exato. Só pra vocês terem essa ideia, né, noção do que foi, né? Não dá pra ter certeza se foi exatamente isso, né? O que a gente sabe é que provavelmente não fosse tudo isso, mas que tenha chegado próximo, né? Alguma coisa assim. Em 1877, sertão da Bahia. Um homem franzino, de feição fechada, se sobe na cacunda de Monte Santo.
Então, C.A., o Antônio Conselheiro, essa figura aí que muita gente já ouviu falar, e tem aquela imagem, parece o Antônio Conselheiro parece o Tiradentes, parece Jesus, né? Sempre é a imagem do profeta. Assim, a figura messiânica, era o profeta clássico da cultura ocidental, né? Exatamente. Tem até muitos outros exemplos, né, de outros que adotaram essa imagética, né, do profeta. Mas ele era tem todo um... Ninguém sabe exatamente como era a vida dele, né, mas... E os escritos que ele deixou também, não se sabe se foi ele mesmo que escreveu. O que não importa tanto, assim, né? Se a gente pensar bem. Sim. Porque se foi atribuído a ele, significa que tem algum sentido ali do que ele pensava, né? Fica a impressão de que aquela coisa do monarquismo foi muito... Que ele era um grande monarquista, foi bem exagerada, assim, né? Pela imprensa lá no final do século XIX, no momento que Canudos começou a virar alguma coisa, né, cara? Sim. Tem duas coisas nesse sentido, né? Também atribuem ao Antônio Conselheiro a visão de um sebastianista. Ah, é verdade. E para o nosso ouvinte, que o Dom Sebastião foi o rei que morreu um pouquinho antes da União Ibérica, que foi lutar contra os mouros na África, e ele morreu e criou-se uma lenda de que Dom Sebastião voltaria para voltar ao seiscentismo português, que voltaria grandiosamente para manter Portugal nas glórias. E aí criou-se o mito, né, do retorno de Dom Sebastião, que ele seria sebastianista. E uma outra coisa que é importante dizer é que o que Antônio Conselheiro e o vilarejo de Belo Monte representavam naquele contexto sociopolítico. Sim, é verdade. Nós tínhamos os chamados coronéis, coronelismo, que eram homens proprietários de terra que mantinham uma população pobre sobre o seu cabresto, sobre a sua força muitas vezes também que era armada, com seus jagunços. E você tendo um grupo de sertanejos, fundando um vilarejo, montando uma cidade com em torno de 25 mil pessoas, tirando a arrecadação dos outros municípios, né, que foi uma coisa republicana, a questão dos impostos. Isso também representou uma grande ameaça para esses coronéis. Foi um dos motivos também. A igreja, junto com os bispos desse catolicismo popular, mas esses coronéis que estavam sentindo-se ameaçados, eles chamaram então as forças da Bahia. Exato, e eles foram fazer a primeira tentativa de acabar com a vila. É interessante você ter lembrado isso, C.A., porque a gente pensa, ora, mas e daí, coitado, os caras montaram uma vila, estão lá tranquilos, né, e de repente se torna uma ameaça para esses poderes, porque... O coronel, ele precisa... Pode parecer que o coronel tem superpoderes, né? Mas, na verdade, ele precisa daquele monte de gente em volta dele, dependente dele. É uma relação de interdependência, né? O coronel, ele tem muito poder, ele manda prender, manda soltar, bate e tal. Mas se o povo vai embora, ele não tem poder nenhum, na verdade. Sim. Se as pessoas não precisam dele... Não tem poder nenhum. É até uma discussão que se faz com relação à história do Brasil e políticas públicas, porque quando as políticas públicas são assistencialistas, ou seja, dão coisa para as pessoas, simplesmente, elas vão depender para sempre daquilo e vão achar que quem tá dando é o senhorzinho lá, o coronel. Sim, claro. Isso que é o problema. E é isso que o coronel fazia. Isso que, na verdade, a gente fazia, inclusive, antes da República já. Exato. Se brincar até... Não, se brincar não. Até a colônia, né? Na colônia já era assim, já também. Eu vou até usar uma digressão machadiana. E eu diria que a gente tem em algumas práticas políticas, em vários municípios do Brasil, essa prática ainda. O vereador que ajuda um garoto a sair do alistamento militar. O garoto vai servir, aí o vereador vai, usa da sua influência, e aí aquele garoto, aquele rapaz jovem de 18 anos, não serve. Ou a pessoa que está precisando de um botijão de gás, procura o vereador para poder ganhar um botijão de gás. Ou em outros casos, que são casos que seriam legais, de aposentados que têm direito em alguns municípios a 50% de desconto no IPTU, vão procurar o vereador para o vereador agilizar um processo, tanto que é um direito do aposentado, mas o vereador agiliza esse processo e aí parece que é uma benesse desse vereador. Esse vereador ganha um cliente na próxima eleição. Exato. Clientelismo, exatamente. Vira o cliente, vira uma pessoa, quer dizer, vira um cara que depende dele pra sempre. E ele quer que continue dependendo. Sim. No século XIX, no começo do século XX, isso ainda era muito mais gritante. Hoje em dia eu diria que as pessoas têm um pouco de vergonha de falar isso. Por isso que, claro, quando a gente fala aqui, comparando, né, sempre, lá na colônia, século XIX, atualmente, a gente sempre tem que lembrar que não é a mesma coisa as relações. É óbvio, elas estão sempre mudando. Sim. Então, por mais que você tenha grandes fazendeiros na colônia, grandes fazendeiros hoje, gente com poder na colônia, gente com poder hoje, as relações mudam muito, né? Uma das coisas que mudou foi justamente essa. Ninguém sai por aí
candidato a vereador fala assim, olha, a não ser que seja um cara muito sem vergonha, fala assim, olha, sou candidato a vereador, tô distribuindo cimento, tô distribuindo cesta básica. Eles têm que fazer, não tô dizendo que não fazem, mas tem vergonha e tentam camuflar, né? Não é uma coisa que eles põem no jornal assim, doei 200 cesta básica, ganhei 200 votos, porque é crime, inclusive. Exato, é isso que eu ia falar, é crime eleitoral, compra de voto. Crime eleitoral. Mas lá no século XIX, você acha que você ia falar isso, né? Era uma pouca vergonha, era descarado. O famoso voto de cabresto, né? Era controle de voto, voto era aberto, né? Sim. Então o cara tinha que obedecer. E lembrando que a partir de 1870, os analfabetos foram proibidos de votar. É verdade. Pra não ser analfabeto era saber assinar o nome, né? A pessoa mal sabia assinar o nome e ia lá pra votar no fulano. E aí às vezes os jagunços iam junto pra garantir que aquele voto fosse dado pro coroné. Exato, aí chegava com o voto, cara, aberto, as pessoas não entendem porque que o voto é secreto, mas é justamente pra isso. Quem não entende, né? Uhum. Pra que ninguém vá te pressionar a votar em ninguém, né? Às vezes, quando eu era mesário, tinha as pessoas que queriam ir lá votar com o filho. Vou levar meu filho pra me ver votar. Não pode, porque é uma forma de... enfim, é um pouco de exagero de preciosismo, mas tem que ser votado sozinho, pra que ninguém pressione. Nem que seja o filho, né? Sim. Vai que você quer votar em alguém e você acha que seu filho vai ficar triste. Aí você vai lá e não vota porque seu filho te pressionou indiretamente, cara. Sabe? Ai, meu papai votou no Lula. Não, eu sempre achei que ele era coxinha. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que tem que tomar cuidado. E não existia na República, né? Na Primeira República. Sim. Então, moçada que tá ouvindo aí, né? A situação já foi pior. Exato. Eu ia até entrar em outra discussão, mas vamos voltar pra Canudos. Vamos voltar pra Canudos. Fechando a digressão machadiana. Fechou, pai. Isso, fechou parênteses aí. A situação era complicada lá pros sertanejos, né? E Canudos, claro que aí é um pouco mito também, né? Eles vão pra lá e é uma grande oportunidade. Tal. Eles tinham as relações de poder deles também, sim, evidente, exato. Né? Quem mandava lá era o Antônio Conselheiro, ponto final. Sim, ele tinha alguns homens importantes, né? Que ajudavam ele na governança, mas a figura do Antônio Conselheiro, a figura religiosa do Antônio Conselheiro era a grande estrela guia de Belo Monte. Exato, não era utopia lá, não era sociedade, todos iguais, não, enfim, era uma afronta principalmente para os coronéis. Sim, e aí isso foi transformado, a propaganda da República transformou aquilo num grande reduto de monarquistas, grandes inimigos do país. Uhum. E aí começaram, primeiro, né, então foi a questão das forças militares da Bahia, as forças policiais da Bahia, quando chegaram a Canudos, e aí você tem uma questão do ponto de vista militar, que é a guerrilha. Uhum. Os homens de Canudos conheciam muito bem aquele território e utilizaram estratégias de emboscada, de táticas de pequenos ataques pontuais para desmembrar as fileiras das tropas. As tropas iam na questão da guerra tradicional, andando em fileiras, e aí eles vinham de todos os lados, conseguiam quebrar essas fileiras e sair em vantagem, e fizeram com que essas tropas recuassem. Bem dito, Céu. Não foi simples, quer dizer, as táticas de guerra que eles usaram não foi... Eles foram pegos de surpresa, né? Sim. De certa forma. Sim. Não era uma coisa que eles... Porque você tem ali um monte de sertanejo miserável. Quer dizer, eles também não eram, né, gênios da guerra e tal, mas eles souberam usar o terreno que eles conheciam muito bem, né? Aquela coisa, como você disse, da guerrilha, né? Coisa quase por instinto, né? De conhecer bem o terreno, conhecer bem o lugar onde eles vivem, coisa que as tropas não conheciam. E aí você tem que imaginar isso, né? Quando você pensa em deslocamento de tropa, um efetivo razoável, você precisa de suprimento, manter a munição seca, embora lá não chovesse. Você tem que ter uma organização, toda uma parte logística para deslocar uma tropa. E aí nessa logística que for lutar um tipo de guerra mais tradicional, o tiro saiu pela culatra. Acharam que ia ser uma coisa fácil, e aí acionaram o exército. Essa estrela do sertão anunciar, vem Pedrão com seu búzio guerrear. Essa estrela do sertão anunciar, vem Pedrão com seu búzio guerrear. É granada, é pistola, é faísca, canhão, pajéu, vem a
Mas, Beraba, o que motivou, né? A gente falou dessa questão do coronelismo, toda essa questão aí dessa propaganda republicana dos monarquistas de Canudos, mas teve um incidente na cidade de Juazeiro, não foi, que motivou o ataque das forças da Bahia ao Belo Monte? Positivo e operante. Nós tivemos... O que aconteceu foi que ninguém sabe assim exatamente, mas parece haver um consenso de que esse conflito entre forças legais, as forças da Bahia, forças policiais e os conselheiristas começou por causa de um problema em Juazeiro, em junho de 1896, sobre uma controvérsia na compra de madeira para que o conselheiro ia usar para cobrir umas igrejas, que deu errado o pagamento, enfim, isso aí causou essa confusão com a polícia. Mas também alguns autores dizem que a razão do conflito tem a ver com a chegada nessa mesma cidade de Juazeiro do juiz de direito Arlindo Leone, que era um adversário antigo do conselheiro, que já tinha encontrado com ele em outros locais que o Beato tinha passado, né? Mas, de qualquer forma, esse primeiro enfrentamento das instituições locais com os conselheiristas não teve necessariamente uma relação, uma postura de contestação explícita da ordem republicana. Isso, como eu estava dizendo, foi feito depois. O conflito de Canudos não surgiu porque havia, por parte dos conselheiristas, dos seguidores do Antônio Conselheiro, a tentativa de acabar com a República. Exato. Isso foi depois. Isso foi colocado pela imprensa depois. Para justificar justamente a expedição das forças nacionais. Exato. E aí o que acontece? Depois desse primeiro conflito da Bahia, que as forças baianas atacaram, né? Fizeram uma emboscada que deu errado, né? Um ataque que deu errado, que eles foram rechaçados pelos conselheiristas, né? Pelos belamontenses. No dia 21 de novembro de 1896. 1896, exatamente. E como é que foi isso? Tem mais coisa? O que você tem a dizer disso aí? As notícias chegaram, então os conselheiristas armaram a emboscada, foram encontrar os atacantes em Uauá. É isso mesmo? Uauá. 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 E depois que as tropas da Bahia foram rechaçadas com várias baixas, várias perdas, muita gente morreu, os sertanejos ali criaram algumas fortificações ao acesso a Canudos. Justamente naquele ponto de que eles conheciam realmente, nessa tática de guerrilha, conheciam muito bem o terreno. E ali eles montaram, então, essas defesas. Aí começou uma movimentação nacional para montagem de uma... destruição de Canudos, né? Destruição de Canudos, né? É aquilo que eu falei pra vocês. Então eles tinham essa preocupação política, né, de mostrar força, tanto o governo como a oposição interessada em criticar, né, a falta de ação do governo federal nessas questões. E aí nós tivemos a segunda expedição em janeiro de 1897. Exato, poucos meses depois. Eles foram comandados pelo Febrônio de Brito, né? Exato, o Major Febrônio de Brito. Organizaram a segunda expedição, que foi atacada dia 18 de janeiro, repelida. Eles perderam armas, perderam. Enfim, foi de novo sertanejos usando essa tática que o Ceará falou, de guerrilha e tudo, esses ataques surpresos, conseguiram vencer. E aí pegavam as armas e as munições dos soldados mortos ou de emboscados que eles conseguiam então capturar essas armas, e aí foram tendo mais munição e mais formas de lutar. Exatamente. Aí sim a comoção nacional, as pessoas começam a ficar, né, preocupadas, começa a ver a crítica, começa a aumentar, o governo começa a mostrar mais força, manda o Moreira César. Exato. Que é uma figura central aí nessa história toda, né, Ceará? Exato, o Moreira César, que era um general já conhecido dentro da República, ele é quase um herói, era o coronel, Antônio Moreira César. Ele tinha um apelido bem singelo, era o Corta-Cabeças. Gente fina, com certeza. Em outro conflito no sul do país, ele comandou um massacre e cortava a cabeça dos seus inimigos. O foco dos governistas era: está ganha a batalha, já que o Moreira César vai lá, o Moreira César não vai deixar isso quieto. Então ele foi com em torno de 1.300 homens, né, para atacar o Canudos. E aí tem uma coisa que é interessante, não só o historiador escreve história, mas gente de outras áreas. Tem um artigo na área de psiquiatria que fala que o Moreira César sofria de ataque epilético. E na campanha de Canudos, e tem documentação que relata isso, estava em crise, ele estava sofrendo vários ataques seguidos do outro. Então a estratégia militar inicial dele, que era observar, mandar alguns batedores,
ele simplesmente falou, não, vamos pra cima. Faca no dente, né, Beraba? Exatamente. E isso não fazia muito sentido, né, com toda a história que ele tinha de ser considerado um general tão valoroso, né. Talvez não fosse também, né, vai saber. É que o cara era meio babaca mesmo, assim, viu aqueles pobres sertanejos, porque era um bando de sertanejo pobre, sim, tanto que foice, facão, forquilha, espingarda velha, pouca munição. Ele viu aquele povo varel lá e falou, vamos lá, né? Vai fazer o quê? Vai ser tranquilo, imagina. Entrou de salto alto, perdeu. E aí, pronto, perdeu Moreira César, morreu. Exato. Né? Isso foi uma tragédia. Ninguém tinha como explicar. A derrota leva a comoção por parte da oposição. Exato. Né? As relações entre os grupos políticos que estavam se degladiando ali no começo da República, dos civis, dos radicais, dos jacobinos, que se tornou bem pior. Enfim, entrou em jogo depois disso aí o destino da República. De certa forma, depois que mataram Moreira César, os conselheiristas assinaram a sentença de morte, porque o Prudente de Moraes, ele, de volta à presidência, já em abril de 1897, né, eu não sei se eu tinha falado antes, mas ele ficou doente nesse período, por alguns meses ele ficou afastado, e ele voltou em abril, com necessidade urgente de conter a oposição, acabar com a farra da oposição, que estava aproveitando as críticas dos jornais cariocas, porque o presidente era paulista, também tem isso, sim, né? Usando essas críticas todas, criando essa instabilidade política que podia levar a um golpe militar e a deposição do Prudente Moraes. Então ele foi obrigado. Não tinha outro jeito a não ser usar de todas as forças possíveis para vencer, acabar, destruir Canudos. Com uma ferocidade muito maior do que aqueles homens, aqueles pobres sertanejos faziam frente, né? Eles não eram uma ameaça tão grande, acho que a gente já falou isso várias vezes, mas a partir da morte de Moreira César, eles aí sim falaram, agora vamos acabar com eles. Por isso que eles massacraram todo mundo. Tem uma coisa que é bem interessante, tem um termo que você ouvinte já deve ter ouvido, que é o famoso empastelar o jornal. Uhum. O período já tinha tipografias mecânicas, né, a máquina que imprimia os jornais, mas ainda tinha também jornais que eram montados durante todo o século XIX. Você tinha os tipos, que são as letras, e aí o tipógrafo, ele montava página por página, montando caractere por caractere, aí tinha as caixas onde você guardava os pastéis, que era o nome desses caixinha dessas letras, e aí os pastéis tinham que ficar organizados pelo tipo, por maiúscula, minúscula, por tipo de letra, e aí quando você queria dar uma desestabilizada no jornal, ou impedir o famoso parem as prensas, né? Você ia, jogava todos esses tipos no chão, misturava, então você empastelava o jornal. E os poucos jornais monarquistas que ainda existiam nesse período, aí sim eles usaram a força também na capital da República para acabar de vez com eles. Nisso teve ação conjunta dos republicanos, mesmo dentro da oposição. Vamos acabar de vez com os monarquistas. Mesmo entre os jornais que eram partidários do Prudente de Moraes, né? Sim. Tem até aberta aqui uma citação do Estado de São Paulo, vocês me permitem, vou ler para vocês. 7 de março de 1897, dizia o seguinte, Estado de São Paulo, jornal. Que o presidente da República não se iluda sobre o sentido da agitação latente em grande parte do território brasileiro, e apenas na Bahia em armas. Trata-se da restauração. Conspira-se, forma-se o exército imperialista. Em grande parte do Brasil, trama-se contra a República, e o movimento da Bahia é exclusivamente uma manifestação desse trabalho. Está citado num artigo aqui, que depois a gente coloca lá no post para vocês. Esse clima, então, foi incendiando o Brasil. A imprensa foi incendiando a opinião pública, né? A opinião publicada, depende. As pessoas, então, estavam convictas disso, que era o início do fim da República, que era jovem, e aí então precisava derrotá-la. Então, Beraba, toda essa repercussão que causou na imprensa e o debate político nessa república ainda que estava engatinhando, uma república não democrática, a gente pode afirmar isso, uma república que estava tentando
fazer com que os poderes locais, o poder central voltassem a ter um certo equilíbrio, vamos dizer, falar harmonia, mas harmonia não é um bom termo, um certo equilíbrio de poder entre eles. E aí teve toda essa repercussão na imprensa, tanto na imprensa da capital, o Rio de Janeiro, quanto em São Paulo, em outros lugares, ataques cada vez mais ferozes a monarquistas, e aí o governo decide organizar uma campanha definitiva na cabeça deles para acabar com Canudos e montar uma grande campanha militar que envolveu até em determinado momento o próprio ministro da guerra do governo Prudente, que era o Marechal Carlos Machado Bittencourt. Ministro da Guerra, em determinado momento ele foi. Você tinha pelo menos 2 colunas organizadas, uma comandada pelo general João da Silva Barbosa e o outro pelo Cláudio do Amaral Savagé. Exato. Só para complementar o que você disse aí, né? É uma república não democrática porque ela era oligárquica, né? Alguns poucos grupos que dominavam o cenário político. Não era uma república, então, em que havia ampla participação popular, né? Por assim dizer, não... Quer dizer, as pessoas até iam pra rua fazer manifestação e tal, mas politicamente quem comandava eram esses grupos hegemônicos, esses grupos com poder dentro dos estados. E essa campanha foi, então, a mais sangrenta. Foi, como eu disse, golpe de misericórdia do governo federal, que atacou com muita ferocidade os conselheiristas, os moradores de Belo Monte, não tanto pelo perigo que eles representavam, mas pelo fato de que eles precisavam se resguardar, precisavam se salvar politicamente dos ataques da oposição feitas no Rio de Janeiro. A oposição usava as derrotas, a humilhação pelo que passaram as tropas, como uma forma de dizer que o governo federal então não tinha capacidade de proteger o país. Imagina assim no cenário, dá pra gente imaginar até atualmente, né? Você pega o exército que vai atacar um grupo de pessoas humildes, sertanejos no sertão, e toma uma surra. Não, dá pra pensar, é como se a gente fosse, César, nós dois somos 2 pessoas de paz, né? A gente não briga com ninguém. Mas vamos supor que a gente vai no jardim de infância, e vai querer pôr moral nos menininhos de jardim de infância e falar, gente mesmo, não sei o quê, e eles vão lá e humilham a gente sai de lá com o rabo entre as pernas. Foi mais ou menos isso. Mas isso aconteceu, né? Você sabe, né? Aconteceu com o Governator, né? O Arnold Schwarzenegger. Achei que você ia falar que aconteceu. Achei que você ia falar que aconteceu com você. Não, um tiro no jardim da infância. É verdade. É que você tinha ido no jardim de infância e tinha tomado uma humilhada no É verdade esse crianças, filme. Cara. Meninos têm pênis, meninas têm vagina. Essa é a frase do filme, pra quem não sabe. É verdade. Enfim, teve essa questão então toda aí, que eu nem lembro mais o que eu tava falando, mas é isso. O governo tava então atacando com tudo. E 1897 então foi o ano chave pra isso. Que eles fizeram todos, montaram essas 2 colunas, foram pra cima com metralhadoras, 10 mil homens, quase mais de 10 mil homens, né? Sim. Atacando pessoas, né? Com facão, armas velhas, pouca pólvora. E eles resistiram muito, né? Meses e meses ainda. De abril de 1897 a outubro, exatamente dia 5 de outubro foi quando o Canudos foi derrotado. E só uma curiosidade, as metralhadoras eram chamadas de matadeiras. Nossa. Por quê, né? Então essa campanha foi pro sertão. E obviamente que a resistência em Canudos, ou Belo Monte, mas ficou na história como Canudos, a resistência de Canudos foi muito grande e obviamente, né, que pela diferença numérica, questão de armamento, de provisão, porque organiza-se um cerco, né, uma hora as pessoas começam a passar fome, tem dificuldades, chegam as doenças, então o exército conseguiu, até o próprio Antônio Conselheiro, né, morreu doente. Enfim. Aí tivemos, é claro, todo o desenrolar da guerra envolve uma série de mortes, de abusos, de conflitos, situações que a gente nem vai falar muito, que nós estávamos querendo falar um pouco mais sobre o significado da guerra, mais do que... E também de alguns aspectos, né, desses que envolveram esse conflito no plano político, no plano social, né? Mas o fato é que acabou. É evidente que uma hora ou outra, como disse o CA, eles não iam aguentar o cerco. Foram derrotados em 5 de outubro. No dia 6, eles arrasaram todo o arraial, queimaram tudo. Tinha mais de 5 mil casas, 5 mil construções, queimaram, arrasaram tudo. Prenderam os jagunços, os soldados do conselheirista, né? Sim. E aí ficaram as estimativas, né, de torno de 25 mil pessoas que teriam morrido. Eu acho bastante, né? Não dá pra saber, assim.
É muita gente, é uma guerra, não é civil porque envolveu o exército, né? Sim. Mas é uma coisa complicada, assim, de se imaginar que nós massacramos a população, né? O Estado brasileiro massacrou uma população. Exato, e tinha uma questão que mesmo chegou uma hora que mulheres, crianças, idosos, algumas pessoas foram se rendendo. Aham. E muitas dessas pessoas, segundo dizem, foram executadas. Exato. Prisioneiro de guerra, pessoa subjugada, e aí o exército foi lá e deu a pena da chamada gravata vermelha, né? Que era ou degolar ou cortar o pescoço pra pessoa sangrar, né? Exato. E uma morte sumária, feita pelo Exército Nacional. Pois é, eu acho que, César, tem mais uma coisa que eu queria falar, até a gente falou dessa coisa toda da guerra aí, mas tem uma questão que depois passa um pouco pela visão que ficou de Canudos pra posteridade, que é a ideia que se tinha no final do século XIX e início do XX, de que aqueles povos do sertão eram inferiores. Sim. Fisicamente ao povo ao resto da população. Então eles diziam que o Antônio Conselheiro, seus seguidores, muitos eram uma raça, pertencentes a uma raça incompleta, né? Eram miscigenados e aí por isso arremedos de gente. Arremedos de gente. Então, aí nós temos uma coisa que é importantíssima para entender o significado do Canudos, que é, para muita gente era uma guerra da civilização contra a barbárie. Exato. Uma guerra do Brasil moderno contra o Brasil que não devia existir, que era esse Brasil de gente incapaz, incompleta. Inclusive é engraçado como esses discursos marqueiam a realidade, né? Porque na verdade eles ficam com aquela ideia de que eles são superiores e perderam 4 vezes, foram humilhados 3 vezes, né? Sim. Na 4ª ainda demoraram muito para vencer isso que eles consideravam uma raça incompleta. Mas o próprio Euclides da Cunha, no livro dele, o tom geral é muito esse também, né? De que o Antônio Conselheiro de que eles são isso, né? O atraso, o Brasil do atraso sendo aqui cultivado. Isso não poderia existir mais no Brasil, né? Exato. A modernidade tem que chegar nesses locais. E é isso que eu tinha falado lá no começo do episódio, sobre a questão das ideias do darwinismo social, que estavam tão presentes nos textos de Euclides, né? Então, no texto do Euclides, né, de considerar que a humanidade eram de raças diferentes, né, e que as raças superiores deveriam levar, então, a civilização para esses outros povos inferiores. Exato. Isso estava acontecendo em vários lugares do mundo, na África especialmente. Nesse mesmo período, em 1897, as colônias europeias se expandindo na África. E aí, no Brasil, você tinha até a ideia do branqueamento, a gente falou um pouco disso no Raça e Racismo no Brasil. Exato. E isso não pesava apenas contra os afrodescendentes, mas também contra as pessoas pobres, os nordestinos sofridos pela seca, pela falta de alimentos adequados e algumas outras doenças, né? Tinha gente que dizia que o mal do país era a mistura, né? Que nós éramos um país que é fadado, que é um futuro horroroso, porque nós éramos mestiços, não tinha jeito. A gente já discutiu isso lá no episódio 4, então é importante vocês voltarem lá e que vocês vão ter nossas ideias sobre isso daí. Pelos cabelos, puxa caminho de degredo, tem paciência, Teresa. Esse mundo é um engano. Tem paciência, Teresa. Mas e aí ficou então, né, esse conflito para a história do Brasil, 100 anos depois, né, de 100 anos de república depois, ele começou a ser resgatado. A gente pode falar resgatar? Sim, podemos falar. Essa história voltou a ser contada de uma maneira maior, né? Exato, né? Então... Tivemos até o filme, né, do Sérgio Rezende, que chama do Guerra de Canudos, um filme, uma superprodução da Globo Filmes. Tem ele completo no YouTube? Sim, ele é completo, é um filme nacional, como eu tinha dito lá no começo. Quem faz o Antônio Conselheiro é o Zé Wilker, mas tem o Paulo Betti, a Cláudia Abreu. E aí eu lembrei do Paulo Betti, uma coisa que a gente não falou, que é uma cena bem icônica de Canudos, e que o filme do Sérgio Rezende resgata. Quando as tropas do exército invadiram Canudos, tinha uma última trincheira que tinham, se não me engano, três homens e uma criança, e que lutaram até o final, até eles serem mortos, mas eles ficaram lá lutando, atirando, não se renderam de forma alguma. Talvez o Abeguar tava lá, né? Quem não entendeu a referência, então tem que ouvir também outro episódio, que é o episódio 5, né? 5, isso, exato.
foi lançado em janeiro. Pode ser que isso tenha acontecido, pode ser que não, mas o fato é que foi uma defesa bastante brava, né, dos homens de Canudos. Quer dizer, imagina-se que passa pela cabeça desses homens ali. Quer dizer, eles estavam vivendo a vida normal e são atacados todo momento pelo Estado, né? O Estado... Quer dizer, eles não pensavam assim, é o Estado que tá vindo atacar, né? É difícil saber o que eles pensavam, mas é uma situação por a qual eles não estavam muito acostumados, né? Eles viviam a sua vida ali, o seu cotidiano, e de repente tem que defender o seu modo de vida, o seu território, enfim, defender a própria vida, né? Contra um Estado que ainda não estava muito preocupado com a população de maneira geral, não era um Estado que fazia políticas públicas sociais. Sim, né? sim. Ele era usado, o Estado era controlado pela elite e administrado segundo seus interesses. Então era o que ele fazia, preocupava com a economia, com manutenção da ordem, né? Essas coisas todas. Basta ver que menos de 10 anos depois você teve um conflito social na cidade do Rio de Janeiro imenso, né? Que foi a revolta da vacina, que a gente pode depois até quem sabe faz um episódio sobre ela. E a revolta da vacina tá nesse plano, mesmo plano de social, que era de uma higienização, um sanitarismo que era social também, para limpar e tirar as pessoas pobres do caminho, né? No caso é pior porque era no Rio de Janeiro, né? Que é a vitrine do Brasil. Lá no interior acabou aparecendo muito por conta disso, por conta dessas disputas políticas no interior da Bahia, né? Depois, nível nacional, elas acabaram levando a todo esse conflito de grande magnitude. Mas, claro, então tem essas causas que são políticas, causas que são locais, tem a questão também da separação entre igreja e Estado, que dizem, né, isso eu já não tenho certeza, isso motivava um pouco o Antônio Conselheiro, né, aquele ressentimento de falar contra a República, mas também isso não se sabe quanto disso foi colocado na boca do Antônio Conselheiro, quanto ele falou mesmo. Sim. Né? E o impacto que definitivamente teria dentro do país, né? Isso seria um grupo de pessoas vivendo num vilarejo e um líder religioso falando que era contra o casamento civil e contra a separação do Estado e da Igreja, se eles iam... qualquer coisa praticamente assim, eu acho que é pouco provável que houvesse de fato uma intenção de derrubar a República ou derrubar qualquer governo. Aquelas pessoas queriam viver as suas vidas. Sim, elas estavam ali, tanto que o estupim de tudo foi questão de compra, de comércio contra cidades, enfim, disputas políticas locais ali, então... Sim. Difícil, né? Com certeza a República tinha outros problemas, e esses problemas, a solução passou por eliminar Canudos, que não tinha nada a ver com a história. Pagaram o pato, foram o bode expiatório. Sim. O que não quer dizer também que isso acabou com todos os problemas da República, né? Claro que não. Se a gente fosse entrar... Não... A gente foi entrar nas questões políticas da República Velha, que ainda vai até 1930, né? Começou em 1889 até 1930. Essas disputas internas, dentro dos partidos dentro dos estados, né? E as disputas para as eleições para presidente, que levaram à configuração até daquele famoso acordo, que não é um acordo escrito, né? Mas é a política do café com leite, né? Nas decisões mineiras e paulistas para a escolha dos candidatos a presidentes, a influência desses estados. Isso tudo foi cercado de crise, após crise. Foi bastante complicado, principalmente por ser um momento político de domínio de poucas pessoas, né? As outras pessoas que não estavam no domínio, evidentemente que reagiram, então a gente teve muitas outras crises durante a República Velha. Sim, vários movimentos que aconteceram entre os próprios militares, né, os marinheiros, os 10 do Forte de Copacabana. Sim. É muita história ainda. Canudos foi um desses momentos de crise da República. O contestado também. Contestado. Começou com a Revolução Federalista, foi Canudos, contestado, revolta chibata, os movimentos operários que crescem a partir das décadas de 10, né? E aí tem greve em São Paulo, greve no Rio, greve em outros estados. Nós temos depois o tenentismo, enfim, isso lá nos anos 20, até a década de 1930, esses grupos estão se degladiando e há um clima bem complicado de instabilidade para a República. Exato, né? Até na República no Brasil aí sempre passou por peripécias, né? Se a gente para pra pensar que pouco mais no século XX nós tivemos cerca de 35 anos de ditadura, né? Pois é. A ditadura Vargas mais a ditadura civil-militar, quer dizer, a República no século XX todo no Brasil foi praticamente durante todo o século XX, nos seus 100 primeiros anos, vamos colocar aí, né, ela sofreu percalços e muitos momentos de crise,
Mas neste momento em específico da Guerra de Canudos, essa população, como o próprio Beraba disse, pagou o pato Exato. pelos problemas que não tinham a ver com elas, mas sim que eram problemas regionais, problemas de disputas de poder. As próprias oligarquias baianas também se incomodaram, né? A oligarquia baiana se incomodou com a existência daquele vilarejo. Exatamente. Eu acho que é isso, C.A. Agora, a gente já falou bastante. Tem, como eu disse, muito mais histórias que envolviam ali o cotidiano. A gente recomenda que vocês leiam, então, Euclides da Cunha, vejam o filme de Guerra de Canudos, né? Dá para fazer uma comparação interessante com algumas coisas que a gente falou aqui também, né? Quer dizer, aquilo que está lá não é a única versão da história. Tem o livro também do Marco Antônio Villa sobre isso, né? Que a gente vai deixar aí citado para vocês, que é também uma obra de referência sobre o assunto, mas ainda pairam dúvidas, né? Sobre o que acontecia mesmo ali dentro de Canudos, né? É difícil saber. Sim, tem pouca documentação, né, para o historiador, né? Mas alguma coisa é fato, é que ele não era um perigo muito grande, mas acabou se tornando por conta desses outros problemas. Isso é queria deixar para vocês aí. O que mais? Eu acho que sobre a Guerra de Canudos, o tema do episódio de hoje, né, que a gente se propôs a dizer, né, que como o próprio Beraba tinha anunciado, a gente não estava querendo necessariamente contar detalhes da batalha em si, mas do que foi no âmbito republicano, da República Velha, esse conflito. Então, nesse sentido, Beraba, eu estou extremamente satisfeita. Também estou satisfeito. Podem tocar os sinos, sei lá o que eu estou falando. Toquem os sinos da divulgação desse podcast. Exato. Divulguem para os amigos, para os conhecidos, comentem para outras pessoas, ponham links do episódio em sites que tratam sobre história que vocês acham legal. Se você tem um site sobre história, faz um review nosso aí, entre em contato com a gente, vamos sempre trocar figurinha. Isso, é sempre bom conversar sobre história com todo mundo que está interessado, todo mundo que quiser divulgar, quer conversar com a gente, estamos à disposição aí. Então é isso, Beraba. Então nos encontramos aí no próximo mês. O episódio está sendo agora no final do mês de agosto, o próximo sai no final do mês de setembro. Muito bem, então aguardaremos ansiosamente os próximos episódios. Abração, meu amigo. Abraço, até mais. Até mais. Tudo que existisse, toda a população. João Abade, Pajeú, Chico Ema, Cambada sai da toca, é hora do Tiratema. O coroné corta cabeças, vem aí, bala de matadeira, não é coco licuri. Jagunço é macho, já brigou com lobisomem, diz a lenda que um jagunço vale mais do que 100 homens. De boca em boca, a notícia correu longe, escorreu o bispeque, se ficar o bicho come. O que fazer, meu pai, o que fazer? Só tem um jeito, matar pra não morrer. O que fazer, meu pai, o que fazer? Só tem um jeito, matar pra não morrer. Houve um estrondo que a terra toda tremeu. Foi o da besta fera, no segundo escureceu. Parecia o fim do mundo, não era coisa de Deus. O povo morreu lutando em Canudos, não se rendeu. O que fazer, meu pai, o que fazer? Só tem um jeito, matar pra não morrer. O que fazer, meu pai, o que fazer? Só tem um jeito, matar pra não morrer. João Abade, Pajeú, Chico Ema, Cambada sai da toca, é hora de Tiratema. O coroné corta cabeças, vem aí, bala de matadeira, não é pouco licuri. Jagunço é macho, já brigou com lobisomem, diz a lenda que um jagunço vale mais do que 100 homens. De boca em boca, a notícia correu longe, se correu o bicho pega, se ficar o bicho come. O que fazer, meu pai, o que fazer? Só tem um jeito, matar pra não morrer. O que fazer, meu pai, o que fazer? Só tem um jeito, matar pra não morrer. Houve um estrondo que a terra toda tremeu. Foi o urro da besta fera, no segundo escureceu. Parecia o fim do mundo, não era coisa de Deus. O povo morreu lutando